mais um Papo de Psi. Eu sou a Mariana. Eu sou a Lidiane. E hoje vamos de Era Uma Vez. Desde o princípio dos tempos, a humanidade ansiou dominar o mistério e o poder do fogo. Muitos, guiados por bons propósitos, tinham em mente suas famílias e comunidades. Dominar o fogo para pessoas assim refletia o desejo de todos pudessem cozinhar os próprios alimentos, se aquecer nas noites frias de inverno e espantar as feras. E quanto aos que só pensavam em tirar partido de descobertas tão úteis e poderosas? Alguém como uma bruxa, por exemplo, a terrível Baba Yaga. Conheça sua história. Por via das dúvidas, aconselho a virem munidos de lanterna. Era uma vez... Há muito tempo, na antiga Rússia, vivia um czar e sua filha, Natália Tsarievna, e o povo que amava seu soberano. Viviam felizes e nada lhes faltava. Isso incomodava a Baba Yaga, a bruxa que morava sozinha na floresta sombria, o brilho de tanta felicidade junta. À noite, quando voltava para casa, montada em seu pilão voador, trincava os dentes ao perceber a luz que emanava das lareiras, filtrada pelo vidro das janelas. Do lado de fora, ardia de ódio, observando as famílias reunidas em torno do fogo, aquecendo-se e partilhando histórias. Numa noite particularmente horrível, que rugiam trovões e ventos gemiam de solidão, uma ideia ocorreu à bruxa. Vamos ver se continuam tão felizes se lhes faltar o fogo. Aposto que em breve estarão comendo o fígado um dos outros. E sobrevoando os telhados, através de uma mágica, roubou o coração de fogo de cada casa. Voltou para sua casa e escondeu as brasas dentro de um samovar de prata que pertencera a um parente distante da bruxa. Os idosos foram os primeiros a sentir os efeitos do frio e caíram de cama. Mas quem se atreveria a ir até Baba Yaga para negociar a devolução do fogo? A bruxa, além do péssimo humor, comia carne humana. Os conselheiros do reino lembraram que, na Biblioteca Real, havia uma constituição da época que bruxas e fadas eram comadres e, com certeza, haveria uma solução para o problema. Encontraram a legislação, que declarava que cabia ao herdeiro do trono reparar a parte ofendida, nesse caso a bruxa, até que o feitiço fosse quebrado e o reino voltasse a ter paz. E o herdeiro, quem era? Não um valente guerreiro, hábil no manejo da espada e nas artes da política, mas a delicada princesa Natália. Somente o pai se ofereceu para ir em seu lugar, devido ao medo que tomava conta dos cavalheiros. Mas a princesa não concordou, devido à idade avançada de seu pai. Havia no reino um rapaz, Ivan, que trabalhava nas cavalariças reais. Era órfão e amava em segredo a princesa. Como era pobre, não nutria a esperança de sequer se aproximar dela. E, desconsiderando o risco de perder a própria vida, movido pela paixão, prontificou-se em negociar o fogo com Baba Yaga. Ele partiu em direção à floresta, montado num cavalo, carregando a matriosca herdada de sua mãe. Antes que sumisse caminho adentro, Natália lhe entregou um lenço com a marca de um beijo. Coragem e sacrifício selaram o destino do jovem casal ao fogo. Para espantar o medo, Ivan assoviava canções que sua mãe cantava para acalentá-lo. Nesse instante, tirou a matriosca do bolso e contemplou o rostinho pintado na madeira, tão alegre e familiar.
assim como sua mãe. E a boneca começou a falar com ele. Querido filho, fizeste bem em trazer-me contigo. Sempre que estiver em perigo, beije as minhas faces, diga o que precisa e lhe atenderei. Ivan estava contente, mas ouviu um uivo aterrorizante e logo descobriu a origem do som. Era um lobo cinza preso numa armadilha. E Ivan pediu a Matrioska que gostaria de entender a língua do lobo e assim negociar com ele. O lobo não devorou Ivan, mas ficou seu fiel amigo e avisou que sempre que precisasse, ele assobiasse 3 vezes que ele apareceria. Ivan seguia seu caminho até chegar à casa de Baba Yaga. Ao chegar, a bruxa quis saber o que ele fazia ali em sua casa. Ele então disse que tinha ido a mando do Tsar e do conselho do seu coração negociar a volta do fogo. Ela disse que ele teria que trabalhar duro. Enquanto ele trabalhava para ela, pedia que contasse histórias, mas ele não sabia, então contava histórias sobre seu soberano. E ele falava especialmente da princesa e de sua beleza, e o fogo que fazia os olhos do rapaz brilhar. Esse ela não podia roubar, e provocou ira no coração duro e frio da bruxa. Ivan se lembrou de seu amigo lobo e assoviou 3 vezes para que ele viesse e levasse o lenço até a princesa como prova que ele estava bem. Só esqueceu um pequeno detalhe. A princesa não conhecia a língua do lobo e achou que o lenço era um sinal que o lobo havia devorado seu amado. Então, foi atrás do lobo floresta adentro. O lobo ouviu 3 assovios e surgiu ao lado da janela, na casa da bruxa, onde estava Ivan, e disse o que tinha ocorrido. A Matrioska agitou-se no bolso de Ivan e pediu para que o lobo a levasse até Natália, que estava na floresta. Um uivo ensurdecedor vinha da floresta. O lobo deixou a Matrioska com Natália e foi em direção a esse som. Afinal, os bichos seguem seus instintos e não planos heróicos. A Matrioska disse: sempre que estiver em perigo, beija minhas faces, diga o que precisa e eu te atenderei. E foi isso que Natália fez, já que sentia aquela situação como perigosa e descobriu que o som vinha de um urso que tinha um espinho preso no pé e pediu para Matrioska que queria entender a língua do urso. Devido à ajuda de Natália, o urso tornou-se seu fiel amigo e disse que sempre que ela precisasse, assoviasse 3 vezes e ele apareceria. Ela não perdeu a oportunidade e disse que precisava dele naquele momento para que aguçasse a sua visão e mostrasse a direção da casa de Baba Yaga. Assim, o urso a levou até a cabana da bruxa. Quando o jovem casal se encontrou, se envolveu em palavras de amor, esqueceram do perigo e foram logo avisados pela Matrioska, que disse para que Natália e o urso voltassem para a floresta e esperassem perto do rio escuro, e que o lobo ficasse a postos, e ela e Ivan ficariam dentro da casa. A bruxa acordou de seu sono profundo, procurando algo para comer. E Ivan sugeriu um chá de ervas amargas, mas para isso precisaria usar o samovar. Ela concordou e ordenou que contasse histórias enquanto a água esquentava. Ele colocou a Matrioska em cima da mesa, separando as partes. De cada boneca aberta saía uma história diferente. A bruxa permanecia de olhos fechados e não percebia que dentro de cada boneca aberta, Ivan colocava a brasa que retirava do samovar. E de repente, o frio chegou na cabana e ela abriu os olhos. Percebeu que Ivan havia roubado o fogo e saiu em seu pilão voador caçando o ladrão. Os 4 se encontraram na floresta e pensaram o que podia fazer. 4 criaturas comuns contra uma bruxa
de estranhos poderes. Ivan tirou a matriosca do bolso. Ele e a princesa beijaram-lhe a face e perguntaram de que era feito aquele rio. E uma matriosca de carne e osso respondeu que era feito de uma substância inflamável que abastecia as lamparinas. A matriosca era a mãe de Ivan, que não havia morrido, mas sim sido enfeitiçada por Baba Yaga depois que colheu cogumelos em sua propriedade. Os animais da floresta pegaram 4 brasas e jogaram dentro do rio, que se encheu de labareda, pois estava com mais fome que a bruxa, e destruíram seu pilão. E ela caiu no rio de fogo e foi consumida. O urso e o lobo conduziram o casal até os limites da floresta e do reino e se despediram, pois o lugar de bicho é na floresta. Assim, o fogo voltou para o reino, os lares e aos corações das famílias. O czar agradeceu Ivan e concedeu a ele um título de Grão-Duque e também o fez seu genro. A mãe de Ivan também foi morar no palácio e passava seus dias pintando matrioscas. Ivan e Natália foram felizes e tiveram 17 filhos e nada lhes faltava, assim como era no início. Dezessete filhos? 17 filhos. De toda a história, né? é isso que eu exalto. 17 filhos. Como assim? Eu também fiquei pensando nessa quantidade de filhos, né? Mas, como era numa época antiga, era cultura. Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre essa história interessante, diferente. Você que está escutando por aí já tinha ouvido essa história em algum lugar? Já tinha visto? Conta pra gente, Lidy, de onde que essa história ela foi retirada? Essa história foi retirada de um livro infantil que chama As Histórias do Fogo, e aí são 4 contos sobre o fogo. Então tem esse conto da Baba Yaga, que é um conto russo, e mais 3 contos. É uma história, tá num livro infantil, infanto-juvenil, mas pela forma que ele é contado, ele não parece ser muito infantil não, porque ele é bem denso, ele é complexo. Eu comprei pra Alice, né, mas a Alice começou a ler e falou, tô entendendo nada. Eu falei, deixa aí, quando você crescer, você entende. Então... Pois é, mas as histórias infantis, né, esses contos, nem sempre eles são assim... Eles são complexos, eles carregam uma estrutura complexa e, às vezes, como a gente acho que já comentou por aqui, as crianças vão até uma parte, elas entendem até uma parte. Depois, adultas, né, já adultas vão reler e vão entender outras partes desse conto, né? Ele vai atingindo a psique até onde ela foi desenvolvida, até onde cabe atingir ali naquele momento, né? Isso é a magia dos contos, isso que eu gosto. Ela vai e você pode ir se aprofundando na compreensão dele, né? Mas isso depende da disponibilidade e não é da capacidade que eu quero dizer, mas é daquilo que dá para ser compreendido no momento, né? A Baba Yaga é uma história já conhecida, tanto é que ela é trabalhada também no Mulheres que Correm com os Lobos, e ela traz esse aspecto bem estranho e poderoso e assustador da bruxa, né? Inclusive, a história é um pouco mais longa do que a gente contou aqui e tem alguns detalhes na história que você vê mesmo que trouxe o conto como de fato ele é. Ele não tá mexido, ele não tá enfeitado para ficar mais bonitinho. Ele tá o conto como era, como foi contado. Isso também é importante, né? Trazer como está no conto.
Porque muitas vezes a gente quer enfeitar, eu acho que na época que a gente tá, prezar sempre pela positividade, e quando ela tá em excesso ela se torna tóxica, inclusive vem mudando muitas coisas. Ah, não pode ser assim, tem que dar uma mudada. E no livro não está, ele está como a história era, com os nomes do jeito que era, com aquilo que de fato aconteceu com a bruxa. Ela foi morta, ela morreu. Ela foi queimada, ela foi consumida pelo fogo. E sobre o que se trata essa história, né? Sobre o que a gente quer conversar aqui agora? Eu fiquei pensando na história, quando eu li a história, um pouco dessa questão de o tanto que a gente problematiza muitas vezes as situações das nossas vidas, né? E a gente vai buscando problema, buscando problematizar e vai esquecendo de nos aquecer com amor, com a paixão, com o respeito, a cumplicidade, o companheirismo, a dedicação, o cuidado e até mesmo em arriscar perder a nossa vida por aquilo que acreditamos. Porque é isso que a história conta. O Ivan, quando ele foi se encontrar com a Baba Yaga, ele sempre falava: eu venho amando do conselho real e amando do meu coração. Porque ele acreditava que era aquilo que precisava ser feito. Ele acreditava no amor que ele nutria e que ele tinha pela princesa e que era isso que ele precisava fazer. Mas então, a importância de seguir o coração. Que bonitinho isso, né? Que será que é essa história de seguir o coração, né? Que aparece em muitos contos, em muitas histórias, mas que a gente escuta, né? Muito quando a gente é criança, mas a gente cresce e esquece. Que é seguir o coração, né? Acho que aqui a gente está falando de seguir não só, como a gente sempre coloca aqui, a intuição, mas seguir os seus desejos mais profundos, né? Os seus valores, aquilo que você realmente acredita e que faz sentido para você. Porque e quando a gente escolhe seguir aquilo que a gente acredita, é claro que a gente está renunciando a outras ideias e a outras opiniões. Seja a opinião do companheiro, da companheira, dos pais, dos amigos. Mas é isso que a gente vem percebendo que é necessário fazer. Cada vez mais a gente vai se diferenciando do outro e se apropriando daquilo que é nosso. Ao seguir esse direcionamento interno, vamos voltando para a história, né? O Ivan teve que renunciar a algumas coisas, você disse, né? Precisa haver uma renúncia. Ele precisou renunciar ali, ao que eu penso, a uma segurança que ele tinha, uma estabilidade de vida, né? Foi se meter no meio da floresta. Mas ele tinha uma motivação, né? Ele tinha algo maior que sustentava, que valia a pena, né? Fazer essa renúncia. Ele tinha um foco, um desejo muito forte e ele viu ali a oportunidade de se aproximar disso. Mas será, né, quando a vida ela coloca esses desafios, coisas que a gente precisa enfrentar, né? Será que a pessoa está disposta a fazer renúncias, né? Então, assim, eu quero aquilo lá na frente. Ele queria, né, ser visto pela Natália, enxergado por ela, salvá-lo. O amor era muito grande, né? Ele faria de um tudo para ela. Mas será que, quando aparece a oportunidade disso acontecer, a pessoa está disposta a renunciar ao que ela já tem? Essa é uma questão, né? Importante. Esse é o sacrifício, né? O que a gente tem que fazer, aquilo que a gente acredita e quer, a gente vai ter que se sacrificar em algum momento. Não dá para ter tudo. E talvez o nosso maior erro é acreditar que a gente pode ter tudo e que não precisa fazer sacrifício, então eu consigo tudo. Não, se você quer uma coisa e se você acredita naquilo que você quer, você vai ter que abrir mão, você vai ter que sacrificar e vai ter que renunciar a outras coisas. Toda escolha, né, implica em uma perda.
toda. Sim. Por exemplo, um estudante que está se dedicando para fazer medicina. Eu estou falando de medicina porque é o curso que mais concorrido, que mais exige essa dedicação. Ele vai ficar estudando e talvez os outros amigos não vai entender por que ele passa horas e horas estudando e não se diverte. Ele está renunciando, ele está fazendo uma escolha, ele está se sacrificando pela escolha que ele está fazendo. A pessoa que talvez está começando o próprio negócio, também ela vai ter que renunciar talvez um tempo com os amigos ou com a própria família para se dedicar a estruturar o negócio dela. Então tem sacrifício. Se a gente perceber, na nossa vida sempre tem sacrifício. A gente que muitas vezes acredita que não tem sacrifício. Tem sim. Por mais que você goste do que você está fazendo, daquilo que você acredita, existem sacrifícios do outro lado. Tem uma música que eu gosto muito. Lá vem eu com música. A gente precisa fazer uns episódios sobre música para sanar essa minha necessidade de falar sobre elas. Mas enfim, tem uma música que eu gosto muito do Lenine, que fala exatamente sobre isso aí que você está colocando, né? Você estava falando sobre as pessoas quererem ter tudo e não estarem dispostas a renunciar. Tem uma música do Lenine, eu vou ler para vocês, como se fosse uma poesia, e é uma poesia linda, maravilhosa. Ele fala assim: do alto da arrogância, qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser. É que vendo lá de cima, a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer. Querer não é questão, não justifica o fim. Para que complicação? É simples assim. Lenine é incrível, né? Ele para mim é o cara. Mas é isso, né? A nossa ilusão às vezes diz que a gente pode, antes mesmo da gente desejar. E às vezes a gente pode, às vezes não. E a gente precisa aceitar que não pode, a gente precisa aceitar que nós não somos tão superiores assim, que a gente tem as nossas limitações. E quando a gente aceita as nossas limitações, talvez sim a gente avança no caminho. Agora, enquanto ficar brigando, tentando ser aquilo que não pode ser, a gente se perde nisso daí, perde muitas batalhas, né? E por falar em batalhas, os enfrentamentos da batalha, assim como na história, é aí a necessidade da conexão espiritual. E quando eu tô falando espiritual, é entender essa conexão interna, os seus direcionamentos internos. Porque na história, ela é muito representada pela matriosca, né, pela bonequinha, que traz essa conexão, mas na nossa vida nós precisamos dessa conexão para enfrentar as nossas batalhas. E a gente sabe que quem está num processo de luto ou de doença, quando existe essa conexão espiritual, se torna mais fácil passar pelas fases, pelas dificuldades que a doença ou que o luto traz. Mais uma vez, quando a gente fala aqui de espiritualidade, não necessariamente a gente está falando de religião e religiosidade, né? A gente já falou isso outras vezes, mas eu acho sempre importante colocar isso, né? Não é disso. Quando a gente fala de uma conexão espiritual, é sim uma conexão com algo maior. Isso pode estar fora, projetado num Deus, num santo, num orixá. Isso pode estar dentro de você também, né? Uma conexão pode ser com a natureza, pode ser com a sua família, pode ser com algo que você considere maior e mais profundo que você, né? E aqui a gente fala muito dessa porta que se abre para a intuição. Isso habita em todos nós. Sim, quem tem essa conexão espiritual entende melhor essa intuição. Porque a intuição é muito incompreendida ainda na nossa realidade, do nosso contexto, porque é algo que nos escapa. É algo que a gente sabe que tem, sabe que é, mas não sabe explicar muito bem. Então ela é incompreendida. Mas quem tem essa conexão espiritual compreende melhor essa intuição. Não fica buscando
respostas para isso, entender isso do ponto de vista científico e racional. Entende, sente e segue. Para que complicação, né? Como diz Lenine, é simples assim. Nem tanto. A gente complica, mas dá para descomplicar. E outro ponto assim que me chamou muita atenção nesse conto é o diálogo e a compreensão dos nossos instintos. E nesse caso representado pelo urso e pelo lobo. Tanto a Natália tinha o instinto dela, e o instinto que ajudava, que quando foi dialogado, contribuiu, tornou-se um amigo fiel. E o Ivan também tinha o instinto dele, que quando compreendido e dialogado, tornou-se um amigo fiel. Interessante, Lid, deixa eu só te interromper, porque veio uma coisa, fiz uma associação com outro conto que a gente já trouxe aqui, que foi o conto da mulher foca, né? Eles escutam o chamado, então o animal grita do outro lado da floresta, eles vão até, eles escutam, então aquela coisinha falou dentro deles, eles não ignoraram, eles foram lá, entraram e foram ver o que era aquilo. Ficaram assustados a hora que viram, né? Um animal grande, perigoso, feroz. Mas vamos ver o que ele tá querendo me dizer. Esse instinto, porque muitas vezes, e aí de novo, eu não sei se é devido a essa positividade tóxica ou se é incompreensão mesmo, muitas vezes a gente quer extinguir os instintos. Não quero ter mais isso. Como se fosse possível retirar algo que é da nossa espécie, que é biológico. Se é possível, alguém nos conte aqui, porque até então eu não sei. E outra coisa que me chama a atenção no conto é que ele fala muito da floresta, né? Lugar de bicho é na floresta. Os bichos seguem os seus instintos e não planos heróicos. E a floresta, se a gente pensar na floresta, o que ela representa, né? O inconsciente. E aí é isso. Os instintos continuam lá. É isso que pertence à nossa espécie. Mas se ele é compreendido, se existe um diálogo com isso que toma conta de você, que aparece de repente e assusta, isso pode ser um amigo fiel e não atrapalhar tanto a sua vida. A questão não é extinguir, a questão é dialogar. Eu acho que nesse ponto a gente pode pensar naquelas necessidades egóicas mesmo que surgem ao longo da vida e que vão em sentido oposto aos instintos, à intuição, aos chamados interiores, né? Então, às vezes, a pessoa, vamos pensar aqui, ela precisa de uma posição, ocupar determinada posição social, ter determinado cargo, determinada função para que ela se sinta bem. Na verdade, ela acha que ela precisa disso, né? É uma necessidade do ego. Quando, na verdade, os instintos, a intuição, ela não trabalha para isso. Trabalha para encontrar a essência da pessoa, aquilo que vai realmente a conectá-la, né? Vai conectá-la com aquilo que há de mais profundo e aquilo que realmente ela é. Então, já viu assim? Eu penso em algum exemplo aqui agora, né? Pessoas que trabalham a vida inteira com um trabalho que deixa muito infeliz. Mas é um trabalho seguro, né? Já tô aqui faz tanto tempo, vamos continuar por aqui. E aí, quando a pessoa realmente, né, finalmente consegue se aposentar, ela vai fazer o que ela sempre sonhou. Ela vai trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo. E aí ela finalmente se realiza, se encontra. E também assim, quando a gente fala de instinto, a gente está falando de medo, de agressividade, de fome, de sexo, de essas características que é da própria espécie, são as necessidades da própria espécie. E o instinto, ele não é nem negativo, nem positivo, ele é um instinto. Mas se a gente se perde e não tem esse diálogo, essa compreensão do instinto, isso pode atrapalhar a nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que tem uma compulsão, seja por comida, ou seja por sexo, ou é muito agressiva a ponto de se tornar violento. É isso que faz
perder. Se não há essa compreensão, se perde nesse caminho. Se perde no caminho porque o animal tá ferido, como tava na história, né? Sim. E animal ferido fica agressivo. Sim. E é exatamente isso. Não está sendo cuidado aquilo que precisa ser cuidado. Instinto é da espécie, mas também nós somos uma espécie que tem uma capacidade de refletir, que tem uma capacidade de raciocínio. E é por isso que nós somos diferentes dos animais. Somente por isso. Então, se a gente não reflete, não faz essa reflexão, não tem esse domínio, esse entendimento, estamos ainda agindo como animais, perdendo o nosso potencial racional, né? Mas ainda, quantas vezes a gente faz interpretações erradas e o quanto que isso coloca a nossa vida em perigo? Porque já percebeu que quando a gente vai falando aqui, a gente sempre explica o que a gente está dizendo justamente para evitar essas interpretações erradas que pode provocar um entendimento equivocado e ocasionar alguma bagunça aí na sua vida. E na história, é isso que acontece quando o lobo vai levar o lenço para Natália. Ela, como não entende a língua do lobo, porque era um instinto que quem entendia a língua e compreendia era o Ivan, ela entende que era um sinal que o lobo havia matado o Ivan e vai em direção à floresta, atrás do lobo, para encontrar o seu amado. E quantas interpretações erradas a gente faz na nossa vida? No trabalho, mas porque o chefe me falou isso, porque a minha supervisora falou aquilo, mas falou como? Ela falou, quem deu a interpretação porque ela falou, pro que ele falou, foi você. Porque fulano acha isso de mim. Como que você sabe que ele acha isso? Não sei, eu sei. Não sei, acha? Aí a pessoa começa a se questionar, né? É nos relacionamentos o quanto que isso acontece, a falta do... não, porque ele tá com aquela cara ali assim, eu já sei. Tá com ciúmes, tá com raiva, tá? Ainda que seja uma expressão de raiva ou de ciúme, você perguntou o motivo real? Ou você tá interpretando de acordo... Só viu a expressão e já tá fazendo a interpretação e reagindo de acordo com a sua interpretação. Isso que é o que mata. O que faz sofrer. No conto, né? Na vida às vezes atrapalha, às vezes ajuda, mas no conto a princesa precisava entrar na floresta também, né? O príncipe foi, abriu o caminho e depois ela precisava ir também, porque sem ela a tarefa não seria concluída. Mas o que auxilia, né, essa princesa a superar os desafios é justamente a conexão do Ivan, né? Porque é a matriosca que dá a orientação do que precisa ser feito. E às vezes isso acontece no relacionamento. Porque a gente tá falando de relacionamento porque na história tem um casal, né? Já fala um jovem casal selado com sua história de coragem e sacrifício selado ao fogo, com seu destino selado ao fogo. E aí, às vezes, no relacionamento isso acontece também. Tem alguém que tem uma conexão mais madura, ainda que esteja na fase de aprendizado, mas já tem essa conexão que vai proporcionar a conexão do outro, a mudança do outro e o amadurecimento do relacionamento. Relacionamento é algo simples assim, não? Porque eu tô apaixonado e tudo bem. Tá bom. Freud explica e Jung complementa. Nenhuma relação humana é simples, né? E quanto mais vai se aprofundando, quanto mais níveis de bonequinha vai abrindo aí, né? A bonequinha vai ficando menor, né? Aquela bonequinha russa vai ficando menor, mas ela vai ficando mais complexa. Então, a cada nível que vai tirando a relação vai se aprofundando, vai conhecendo outros níveis e outros desafios aparecem também. Mas eles são necessários. Enfrentar esses desafios se faz muito importante para o amadurecimento da relação e para a construção também.
Tem um texto do Jung que fala sobre o matrimônio como desenvolvimento psicológico. E se as pessoas que lerem aquilo vai falar, meu Deus, o que o Jung está falando? Porque ele fala da importância do sofrimento para o desenvolvimento do relacionamento e das pessoas. E quem lê aquilo pode ter uma interpretação errada disso. Achar que ele está mandando que todo mundo tem que se meter num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico. E não é isso. Ele fala que o sofrimento ele traz crescimento. E à medida que você cresceu, não precisa continuar ali, mas você precisa entender esse sofrimento também. Não é só ficar ali e vou passivamente esperar que vou crescer. Não é isso, não. Mas ele tem um texto importante sobre isso. Sim. E, como eu falei, que não é um conto infantil, mas não é tanto para criança, a bruxa morre, né? E fala sobre matar aquilo que não pode ser modificado. Bom, matar e transformar, né? Porque a bruxa, achei essa imagem muito interessante. Ela é morta pelas águas, mas as águas em forma de fogo. As águas que pegam fogo. É muito, muito estranho, né? O conto tem dessas coisas, né? Que junta coisas que não se unem. Então, a água, o elemento água, que é o elemento de transformação, mas é uma transformação ali, assim, a nível mais profundo, né? Então, a água e o fogo que vem destrói. Destrói, mas depois que o fogo destrói, não tem mais o que ser destruído e sobra as cinzas. A partir daquilo, dá pra ver o que vai ser feito, né? As cinzas são o que resta daquela matéria, né? Então, assim, morre. A bruxa precisou morrer, sim, você tem razão, ela não conseguia se modificar, então aquele aspecto precisa ir embora. Foi, mas ficou alguma coisa. A partir daquilo dá para começar a trabalhar, começar a moldar uma nova coisa. Nem que seja um substrato ali para o solo. Porque a cinza, se a gente observar, embora seja algo difícil e muitas vezes sofrido de ver as queimadas nas florestas, das mais diversas que acontecem, mas aquela cinza, aquilo que foi queimado, se torna nutriente e faz florescer de novo a floresta. Então, é morto, mas é nutriente e depende do que vai fazer com aquilo, né? Depende de como isso vai ser trabalhado, né? Porque isso também pode gerar um solo muito infértil. Sim. Né? Depende de como isso vai ser conduzido. Então a bruxa morreu ali, eles voltaram, né? Viveram felizes para sempre, lá. Mas e aí, né? E no próximo desafio, como é que vão enfrentar? Que a bruxa, ela vem representar esse aspecto, às vezes meio terrível, né? Assustador, mas ela é importante também. Ela vai aparecer de novo, pode ser com outra cara, com outro personagem, né? Mas ela vai aparecer. Porque e aí precisa aparecer os aspectos positivos da bruxa. Porque na história tá os aspectos negativos da bruxa. E aí a gente falando de arquétipo, o arquétipo tem sempre o aspecto negativo e o positivo. E o positivo da bruxa, ela tem as habilidades de conectar com a floresta, de entender as florestas, da cura, do trabalho com ervas, da intuição muito aflorada. Mas quando isso é canalizado e utilizado de forma para questões negativas, como é o que fala na história, né? Ela queria o poder do fogo, mas não para crescer, mas talvez para destruir, utilizar desse potencial de forma negativa, é onde se perde, é onde vai se tornando terrível e destrutivo. Mas olha só, né? Até a bruxa que tem todo esse poder que você tá falando, sentiu inveja. Ela não tinha alguma coisa. Então até a bruxa sente falta de alguma coisa. Até a bruxa precisa sair do lugar que ela está, transitar, ir para outro e buscar alguma coisa que ela precisa. Até a bruxa, né? Por que nós não? Essa história que super-herói não tem falta por causa de ter superpoder, isso daí é imaginação que nós criamos para nós, né? Eles vão justamente em busca de suas
Eles vão realizar suas batalhas justamente porque tem algo faltando. Se não tivesse faltando, para que haveria batalha? Qual seria a motivação? A angústia faz movimentar e a angústia representa a falta. Então, e é a falta que nos movimenta, né? Porque se a gente tiver preenchido demais, né? Se tiver tudo, não tem mais para onde seguir, né? Não precisa mais continuar. Não precisa mais levantar da cama, não precisa mais se sacrificar, porque o sacrifício vem por essa necessidade, né? A gente não falou lá em cima que precisa ter um porquê, uma motivação, não um porquê, mas um pra quê de seguir nesse sacrifício. Sim. Então, se não tem o pra quê, não tem sacrifício, não tem evolução, não tem caminhada, tem estagnação. Acabou, né, Lid? Acabou. A Lid fez esse sinal ali pra mim, assim, né? Tá bom, já deu por hoje. Fomos muito aí já cutucamos muito nossos ouvintes. Se for demais, estraga, né? Se falar mais, estraga. Então, acho que por tem hoje bastante é isso, pessoal. Coisa pra perceber, pra pensar, pra refletir. E vamos, né? Continuamos nesse caminho aí de reflexão, cada vez mais também aprofundando aí quem tá escutando, né? Escutou o primeiro episódio, veio de um jeitinho, agora que já tá com a gente aí quase no 30º episódio, já foi tirando vários níveis aí da matriosca. Ai, nunca consigo falar isso sem ler. Enfim, aquela bonequinha russa. Pra você que nos escutou até aqui, uma boa semana e até a próxima quarta. Um grande abraço. Um grande abraço e até mais. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. O meu Instagram é @marianaalvespc e o da Lid é @lidianegouveia_psicóloga. E não se esqueça, toda quarta um episódio novo para você escutar de onde estiver e quando quiser.